Olá, boa tarde, como vão? Todos bem? Vamos falar de um tema importante sobre a prescrição da aposentadoria e um ponto especial, onde aplica a especialidade do tempo de serviço nesse cenário? Vamos lá. Existe aqui alguns cenários a serem esclarecidos, tá? Em primeiro, é quando o segurado, com direito adquirido, ele não pediu o benefício. Esse é um caso com o segurado que, em 13/11/2019, já havia completado 25 anos de atividade especial, mas ainda não havia requerido aposentadoria. A regra aplicável, o direito à concessão do benefício, com base nas regras antigas, é um direito adquirido. E ele é amparado pelo artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. Agora, a prescrição ou a decadência do direito, ele é chamado o direito ao fundo do benefício, que é o direito de se aposentar. Ele é imprescritível, esse direito, ele não prescreve. O que prescreve é a pretensão de recebimento de algumas parcelas, que nesse caso seria as dos últimos 5 anos, tá? Agora, no segundo cenário, de uma forma simples, a gente diz assim, ó, o segurado que se aposentou antes da reforma, sem computar todo o tempo especial. Esse é um caso, por exemplo, de quem se aposentou por tempo de contribuição em 2018, mas tinha períodos especiais que não tinham sido reconhecidos na época pelo INSS. E ele, o segurado agora, e já aposentado, ele deseja fazer uma revisão do benefício de aposentadoria para converter o seu tempo especial em tempo comum ou para que revise o tipo de aposentadoria para especial. Qual é a regra aplicável? É aplicável o prazo decenal, que é a decadência dos 10 anos. O termo inicial para esse prazo, ele começou na emenda constitucional 103 de 2019. Tá? E começa a contar a partir do primeiro dia do recebimento do primeiro benefício. Para quem esperou a emenda, é lá na 103 de 2019. Quem se aposentou antes, por exemplo, aquele exemplo de 2018, então vai ser a partir de 2018. Agora, outra situação, eu vou falar aqui. O segurado, ele tinha completado os requisitos antes de 2019, mas nunca se aposentou nessa possibilidade. Na análise da prescrição, não há decadência. O fundo de direito é imprescritível, a prescrição apenas quinquenal sobre as parcelas em atraso, que a gente já tinha dito isso antes. E a conclusão prática diz que o segurado ele pode pedir aposentadoria especial com as regras antigas a qualquer momento. Um outro exemplo, o aposentado que requereu o seu direito antes de 13/11/2019 e quer revisar a sua aposentadoria para incluir o tempo especial. A análise da prescrição, ela já diz, há decadência. E o prazo é de 10 anos a contar do primeiro pagamento do benefício original. A reforma não reabre esse prazo. Com a lei da reforma, ela não reabre. E o que tem que fazer? Precisa pedir a revisão do benefício original que foi concedido há menos de 10 anos. Ou seja, se você apresentou-se antes de 2019, então começou a correr o prazo de prescrição antes da reforma da lei. E um outro exemplo também, não tinha requisitos completos até 13/11/2019. Então o aposentado ele não tinha requisitos naquela época e entrou com os requisitos após a reforma da lei. Ele entra na regra de transição, ou seja, ou na nova regra, tá? Ele pega duas leis, a anterior a 2019 e depois essa lei, a emenda constitucional, a partir de 103 de 2019. A conclusão prática desse último caso. O direito à conversão do tempo especial do trabalho será só devido antes da reforma, antes de 13/11/2019. Está garantido esse direito. Ele pode ser usado para compor o tempo de contribuição das novas regras, ou seja, vai ser contado como tempo comum. Espero ter esclarecido e boa tarde.